Fala, torcedor, tudo certo? Isto que vocês vão ouvir agora pode ser uma proposta mais irrecusável da história das eleições do Grêmio. Um novo candidato surgiu e ele está prometendo nada mais, nada menos do que recuperar a Zenha. Essa frase de impacto mexeu com os corações de todos os torcedores. Será que é loucura? É populismo? Ou é uma ideia que pode realmente acontecer? Fica comigo, porque eu vou te contar tudo isso até o final desse vídeo. Porque, para quem não sabe, a Zenha foi o coração do Grêmio por décadas. Mas hoje o local, para quem não conhece, não passa por lá, vive completamente abandonado. E uma promessa de trazê-la de volta mexeu muito nos bastidores do Grêmio, inclusive com torcedores e antigos torcedores apaixonados. Muita gente está dizendo que isso é uma jogada de marketing. Outros acham que pode ser uma chance de reviver um pedaço da história que já passou. Mas quem é esse candidato? Quanto isso custaria para ser feito, ser refeito? E o principal, da onde vai sair esse dinheiro? Antes de eu te contar quem é esse candidato e o que ele disse exatamente, já deixa o like aqui para nós, se inscreve no canal, ative as notificações para poder receber conteúdos aqui, porque um vídeo como esse, olha, dá trabalho e a gente conseguiu apurar algumas coisas. E comenta aqui também o que o Grêmio deveria investir, aonde o Grêmio deveria investir esse dinheiro. Porque eu quero saber se vocês são daquela turma que quer a Zenha de volta, ou se vocês querem a realidade, que é aqueles problemas que está tendo com a Arena. Vou te contar tudo isso, então vem junto comigo, porque é o seguinte. A gente sabe, as eleições do Grêmio está sendo colocada à prova de quem tem mais grana, quem tem mais dinheiro. O Denis Abraão, candidato a presidente, pré-candidato a presidente, já colocou que o Grêmio consegue dinheiro e pode se tornar, assim, gigante na busca por receitas para construir um novo time, construir uma equipe, construir um time vencedor. E ele tem a receita para isso, porque na sua história ele foi um vencedor, na década de 90 e depois até aqueles anos 2000 ali, em que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, muita coisa passou na mão dele, e ele sabe exatamente disso. Ele fala também, quando ele foi chamado para ser dirigente do Grêmio na Série B em 2022, em que o time estava praticamente confirmado, a garantia de confirmada, né, que ele subiria para a Série A, mesmo faltando aquelas rodadas no final, em que o Grêmio acabou contratando o técnico Renato Portaluppi. Marcelo Marques entrou na eleição no lugar do Antônio Dutra Júnior, que está apoiando ele. E o Marcelo Marques é o patrocinador da marca Spam, é o dono da marca Spam que patrocina o Grêmio, e vem com uma proposta gigante, principalmente de adquirir arena, e ele fala que tem uma certa dificuldade, mas é viável ter arena. E ele pode sim colocar dinheiro. E se fala até nos bastidores em que ele colocaria quase que R$ 1 bilhão em 3 anos de mandato. Ou seja, um dos maiores investimentos, patrocínios que o Grêmio teria, arrumaria a casa e deixaria o time, a torcida, com uma esperança de querer time para competir com os grandes, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, hoje que tem um elenco, né, e patrocínios, né, investidores, SAF, tirando o Flamengo e o Palmeiras, mas que tem investidores muito fortes e podem contratar grandes jogadores. O Paulo Calef diz que tem mais dinheiro com seus patrocínios envolvido do que o próprio Marcelo Marques, e faz promessas de que as coisas vão ser completamente diferentes, mesmo figurando apenas por 6 a 7 meses como dirigente do Grêmio. Até porque ele fez parte daquele trio, né, com o Alberto Guerra e o Antônio Brum, que contrataram o Luis Soares, que nesse momento seria o nome top, né, do time do Grêmio, em que fez aquele 2023 ser mágico para o torcedor gremista. Mas em que 24 não aconteceu, e 25 então nem se fala, e eu já venho falando isso nos vídeos anteriores e convido vocês a assistirem, porque vai estar por aqui.
Aí apareceu o Vladimir Kelly, que é um outro que fez parte dos dirigentes do Grêmio, mas que, né, que trabalha, faz parte do Conselho Deliberativo, né? Fez parte dos conselheiros do Grêmio, um conselheiro muito antigo, né? O Vladimir Kelly. Me atrapalhei com as palavras, mas é nisso que eu quero chegar. E ele é muito conhecido, tem uma fama de ser um fiel escudeiro por onde ele apoiou, e isso mostra que o Grêmio tem pessoas que ainda são fiéis ao Grêmio, que querem sim estar com o Grêmio, fazendo com que o Grêmio cresça. E aí eu posso citar uma outra pessoa que, quando assumiu os dirigentes como dirigente do Grêmio neste ano, um termo que foi me dito em questão de lealdade, né? Lealdade aos seus pares, por quem ele defende, é o Guto Peixoto. Não está aqui, eu só quis fazer uma menção ao Guto, né? Porque ele é um cara assim que ele é muito leal, muito fiel ao que a proposta é proposto para ele, e com isso. Então o Grêmio tem alguns nomes aqui sim, gigantes dentro da história do clube. Denis Abraão, o próprio Vladimir Kelly, são pessoas que conhecidas por muito tempo, são da década de 80, 90, e que fizeram, esses anos 2000, que fizeram o Grêmio ter grandes títulos, né, grandes conquistas, né, na sua história. E agora, para quem não sabe, surge o Sérgio Canosi, né? O Canosi, alguns chamam, mas é o Sérgio Canosi, empresário, 72 anos, ele é o 5º candidato a confirmar a intenção de participar da eleição presidencial do Grêmio. Vai ocorrer entre setembro e novembro deste ano, e o empresário ele é forte no ramo da infraestrutura. Ah, mas ele vai botar dinheiro? Pois é isso que a pergunta está sendo feita, porque as eleições do Grêmio estão sendo ditas para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais propostas de fazer uma modificação no que o Grêmio preza, né, do que o Grêmio está querendo, e a torcida quer como estrutura, como ter uma arena dirigida pelos próprios gremistas, e também por títulos, né, ansiosos por títulos, já que o Grêmio teve uma Série B aí nesse meio nesse período, nesse curto período das últimas conquistas. O Sérgio Canosi anuncia, né, num jantar em homenagem ao Saul Berchevsky, que também é um nome histórico do clube, que vai participar dessas eleições. E com ele, naquele jantar, também estava aí o zagueiro, ex-zagueiro, o Baidec, o Lupicínio Rodrigues filho do Lupicínio Rodrigues, que foi o autor do hino do Grêmio. Canosi, ele teve, para quem não conhece um pouco da sua história, ele atuou na gestão do Hélio Dourado, de 1975 a 1981. Em 81, para quem não lembra, ele foi campeão brasileiro. Ele foi assessor do presidente. Ele foi um dos coordenadores da campanha do presidente antigo e falecido Fábio Koff. Em 1981, após a eleição, ele assumiu de vez a assessoria especial da presidência. E ele foi conselheiro do clube por 2 mandatos, muito conhecido. E ele é polêmico também, muito polêmico, nas suas redes sociais, aonde ele critica muito e fala que o Grêmio perdeu a sua identidade. E falar sobre perder identidade, DNA, eu falo num vídeo anterior, tá aqui também. Vem aqui no canal, vou deixar no final do vídeo para vocês assistirem, se vocês ficarem até o final, em que eu falo sobre o DNA, em que o Grêmio tinha volta, né, cria um outro, e agora com o Mano Menezes e Filipão tenta se resgatar o DNA que o próprio Canosi gosta muito de falar nos seus vídeos, nas suas pautas, de que o Grêmio perdeu a identidade. E em 2013, para quem não sabe, ele retornou à assessoria da presidência novamente com o ex-presidente Fábio Koff. E agora, em 2025, ele vai lançar a sua chapa ao Conselho Deliberativo, que vai renovar 150 cadeiras. Que esse é o primeiro pleito, né, desse processo de eleições. O movimento pró-Grêmio tem como uma das bandeiras o retorno do Estádio Olímpico. E é aqui que entra a manchete desse título desse vídeo, a respeito da Zenha. Nós temos, ele fala,
Nós temos um discurso claro em relação à governança. Não se admite um clube do tamanho do Grêmio que deve, e pode e deveria estar faturando R$ 1 bilhão. Sem uma governança rígida e que busque resultados financeiros e resultados de campo. Então nós temos esse objetivo. E temos um grande objetivo, que é recuperar a Zenha. Aí ele se refere ao Estádio Olímpico, como eu coloquei na foto aqui para vocês. Foi o que as palavras do Canozzi. Aí eu pergunto para vocês, é uma irresponsabilidade falar algo nesse sentido? Porque quando se fala em recuperar, tu abre um leque de opções. O que não quer dizer recuperar a Zenha? Recuperar o bairro? Recuperar o estádio, o entorno do estádio? Fazer um novo estádio? Derrubar e fazer um remendo, vamos dizer assim, como nossos colegas lá fizeram, né, nosso co-irmão. Então é muito vago isso. É muito louco falar uma coisa dessa. E isso mexe com o sentimento de torcedor. Eu, por exemplo, fico louco por isso, porque eu vivi o Estádio Olímpico. Eu ia no sábado de manhã assistir os treinos pré-jogo de domingo. A gente recebia os jogadores dentro do estádio, dentro do pátio. Descia, eles caminhavam, passavam no meio da torcida e iam para o jogo. Eles sentiam o calor da torcida ali. Hoje o torcedor do Grêmio é dentro de um ônibus, cai dentro da arena, que caminha 15, 20 metros e está dentro do vestiário. Eu estou sendo contra a arena? Não, eu gosto da arena, não sou contra a arena. Eu só acredito que reviver isso é uma loucura. E falei aqui em vídeos anteriores, inclusive, a questão da pressão em cima do adversário em que o Olímpico fazia. Inclusive em cima da própria arbitragem. Eles tinham que passar no meio da torcida para entrar no estádio. Hoje não. Hoje os caras entram e caem dentro do seu vestiário. Como que vai acontecer uma coisa dessa? Não tem como isso acontecer. E aí ele fala assim, em outras palavras, eu estou a serviço do clube, eu sou empresário e tenho idade, eu tenho uma família e na verdade não imaginava ter essa carga sobre os meus ombros, mas eu quero dizer que é um prazer enorme poder ser candidato a presidente do Grêmio. Eu me orgulho muito disso, acrescentou as suas palavras. O grupo está formando, na verdade, né? O grupo está formando o restante da chapa para a eleição do Conselho Deliberativo. É um processo que vai ser concluído até julho, que isso é natural de todas as chapas que ainda estão se movimentando. E o pleito presidencial, que vai acontecer entre setembro e novembro, primeiro com a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo, e mais à frente a votação dentro do Conselho da eleição presidencial. Caso necessário, será realizado um segundo turno com o voto do associado. Canozzi é um grande cara, ele tem grande oportunidade e ele pode sim resgatar e acabar mexendo com isso, com muitos torcedores das antigas, inclusive com o próprio conselho, onde ele pode ter apoio de pessoas que também querem resgatar o Olímpico. E por que não ter o Olímpico e ao mesmo tempo continuar com as outras situações? Estou sendo aqui irresponsável falar algo nesse sentido, porque eu também acredito que foi responsável quando ele fala que o Grêmio tem condições de reestruturar o Olímpico, ou seja, o Grêmio deixaria a arena de lado, deixaria de pagar a arena para ter um Olímpico, refazer o Estádio Olímpico, o dinheiro que vai ser colocado e investido ali, o valor exorbitante que tem que ser feito, porque vai ter que demolir e construir de novo. Nós não estamos falando de 400 mil reais, de 1 milhão, nós estamos falando algo em torno de 400 a 600 milhões de reais para construir um estádio. E ele não vai ser feito assim em 1 mês, 2 meses. Nós estamos falando de um bom tempo de construção. Quanto tempo a arena levou para ser construída? É isso que nós estamos falando. E será que ele vai propor isso, fazer isso, e ele vai ser o presidente que vai reinaugurar o Estádio Olímpico? Cara, é muita loucura fazer isso. Falar algo nesse sentido é mexer com o imaginário. E quem não gostaria de estar lá no Estádio Olímpico? Eu gostaria. Mas será que esse seria o principal investimento, a principal forma de colocar grana no clube, de reviver e de trazer o Grêmio vencedor
de brigador, eu acho que não é por aí. Na minha visão, não é esse o caminho. Mas uma eleição para ganhar, tudo vale. E será que essa frase ela está valendo? Eu queria que vocês aproveitassem tudo isso em que foi dito. E claro, que se vocês curtem, né, esses bastidores quentes e as polêmicas da política do Grêmio que estão acontecendo, dá aquele like aí, já comenta tudo aqui e também se inscreve no canal. Ative aí o sininho, né, as notificações para continuar recebendo, porque as próximas semanas vem muita bomba aí sobre as eleições do Grêmio. Tá movimentando demais. Vai, comenta, dá essa moral para nós. Daqui a pouco a gente volta.